Ser com você, ser com você, somos com você, com você. Boa noite. A graça e a paz. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Eu não sei se eu dou boa noite ou se eu dou um boa tarde, bem fim de tarde, né? Iniciamos o nosso culto aí uma horinha mais cedo, né? Devido a toda a situação que nos encontramos. Então, um bom fim de tarde, bom início de noite, que entremos aí a nossa noite na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, fiquem de pé. Você já cumprimentou o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda? Dá um oi para ele assim, ó, falar paz, né? Deus abençoe, que bom que você está aqui. Glória a Deus, que bênção. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é o nosso culto de quê? Ceia do Senhor. Que privilégio, que bênção, né? Que maravilha podermos estarmos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que está em casa também, Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Te convido também para estar agora participando conosco nessa celebração, em adorarmos ao Senhor, né? Em trazer à memória tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que a gente possa fazer isso juntos. Amém? Glória a Deus. Queridos, Salmos 33, lá no 12, 13 e 14 está assim: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade, e de seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. O Senhor olha todas as coisas, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Temos vivido um momento de muita dificuldade dentro do nosso país. Né? O mundo vive uma grande dificuldade. E no dia de hoje, né, o Ministério Peniel, ele se levantou, não sei se você já fez isso hoje, foi anunciado aqui, para que a gente tirasse um período de oração, de clamor pela nossa nação. Porque realmente, queridos, muitas pessoas confiam nos homens, na força do braço, de que o político tal vai resolver, o político fulano, ciclano vai fazer. Mas nós sabemos que quando nós colocamos o Senhor como prioridade nas nossas vidas, como nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em tudo, as coisas modificam. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós vamos levantar um clamor, todos juntos agora, para iniciar esse culto. Então, clame por esta nação. Abra a tua boca aí no teu lugar. Não deixa só eu orar, não. Que todos possamos estar orando, clamando por este lugar, clamando pelo nosso povo, pelo Senhor, pedindo misericórdia, para que Ele possa, né, estar nos guardando em nome de Jesus. Você que está em casa também, abra a tua boca no teu lugar e vamos clamar a Deus. Feche teus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer neste momento por esta oportunidade. E queremos abrir a nossa boca e clamar, Senhor, oh Pai, nós como igreja, unidos neste momento, em nome de Jesus, Senhor, olha para nós, inclina os teus olhos para esta nação, Pai bendito. Oh Deus Santo, tenha misericórdia, Pai. Quantas pessoas passando por dificuldade nesse momento, quantas pessoas neste momento chorando, perdendo entes queridos, em fila de hospital, aguardando vaga de UTI, não tendo oxigênio, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai bendito, vem com tua providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sabemos, Pai, que muitas coisas é preciso acontecer para que a tua palavra venha se cumprir, mas em nome de Jesus, assim como o Senhor guardou o teu povo, que passou o sangue do Cordeiro no umbral da porta, protegendo eles, Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo, nos proteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama o teu sangue precioso sobre nós, sobre esta nação, sobre este lugar que clama, que chora, que o povo que está ferido, sofrendo, Senhor, a nossa política, Pai. Oh Pai, que bagunça está acontecendo. Oh Pai, as pessoas estão vivendo, pessoas morrendo por jogos políticos, vivendo números. Oh Pai, em nome de Jesus, toma conta daquele Senado,
Toma conta dos nossos governantes, Pai, que foram eleitos para estarem ali. Em nome de Jesus, constrange, Senhor. Vem, Pai amado, arrancando quem for preciso de lá, colocando quem for necessário ali. E, Pai, vem tomando conta, guardando, Senhor, este lugar. Pai, no dia de hoje, muitas pessoas saindo na rua para poder clamar, fazer manifestações, Pai, para que os homens possam olhar. Mas nós estamos aqui na Tua presença te clamando, Jesus. Senhor, essa é a nossa manifestação, Senhor. Inclina os Teus olhos para nós, Pai. Oh, Pai, vem sarando a nossa nação. Guarda, Senhor, o Teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Também te peço, Deus, toma conta deste culto. Vem com a Tua presença, Deus, sobre este lugar. Que possamos sentir, Senhor, o Teu toque. Vem, Senhor, desde esta oração até o último amém, Pai. Com a Tua presença, que possamos sentir o Teu santo e doce Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Graça e paz, igreja. Amém. É momento de adorar o Senhor. Amém. Vamos aproveitar a oportunidade, o privilégio, em nome de Jesus. Quantos foram alcançados aqui pela graça do Senhor? Amém. Fomos alcançados, amém. E nenhum de nós aqui merecia, amém. Mas Ele fez isso por amor de cada um de nós. E se hoje estamos aqui, é porque o Senhor, Ele nos ama, amém. Mesmo sem nós merecermos. Então adore a Ele nas palmas, com alegria. Eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um aqui, em nome de Jesus. Então que você possa adorá-lo, que você possa oferecer aí o teu melhor em nome de Jesus. Aleluias. Com alegria nas palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. E eu não mereço, mas sua graça me alcançou. E eu me rendo ao seu amor. E eu me rendo ao seu amor. E eu me rendo ao seu amor. E eu me rendo, e eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel e luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel e luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uma salva de palmas para aquele que se entregou por cada um de nós, aleluias. Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das sombras olharei. Oh, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, oh, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sou teu, vem me
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Oh, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. E tu és meu. Aleluia, adore a Ele, aleluia. Aleluias, continue adorando, aleluias. Aleluias, mesmo em meio à dificuldade o Senhor está contigo. Mesmo em meio ao vento forte o Senhor está contigo. Ele tem cuidado de ti, Ele tem te segurado pela mão. Aleluias, continue adorando. Foi Ele que se entregou por mim e por você. Foi Ele que se entregou, que foi moído. Aleluias, e fez isso por amor a cada um de nós. Louve a Ele, adore a Ele, não perca a oportunidade. Aleluias. Ele não merecia, mas Ele se entregou por cada um de nós. Aleluias. Não merecia tanta dor. Mas por amor se entregou. Sofreu calado, seu corpo esmagado.
morte terrível, crucificado. Como ovelha muda foi até a cruz e se entregou e morreu por mim, morreu por você e morreu por nós naquela cruz. O sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. E hoje sou livre pra te adorar. Não merecia tanta dor, foi por amor, mas por amor se sujeitou. Sofreu calado, seu corpo esmagado, e morte terrível, crucificado. E como ovelha muda foi até a cruz e se entregou, morreu por mim, morreu por você e morreu por nós naquela cruz. O sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. E hoje sou livre pra te adorar. E o sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. E hoje sou livre pra te adorar, te adorar. Mas ao terceiro dia o seu corpo desapareceu, ressurreto, sangue aceito, até a morte ele venceu. E mais ao terceiro dia o seu corpo desapareceu, ressurreto, sangue aceito, até a morte ele venceu.
sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte nos livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. E hoje sou livre pra te adorar. O sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. E hoje sou livre pra te adorar. Aleluia, você é livre, adore a Ele, aleluia, adore a Ele. Glória a Deus, amados. Graça e a paz. Amém. Bem-vindo aos irmãos. Assim como o pastor iniciou o culto falando, né, em relação ao jejum e oração, né, que nós estamos aí, todo o Ministério Peniel se colocou na presença do Senhor, porque nós sabemos, amados, que nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, nossa luta não é contra governador, nossa luta não é contra ex-presidente, nossa luta não está contra os homens. Nossa luta, ela é espiritual. A melhor manifestação que nós pudemos fazer hoje foi entrar em jejum e oração. Não adianta sair na rua gritando, não estou falando que manifestação não resolve, porque às vezes até resolve sim, mas a melhor manifestação que o crente pode fazer é dobrar o seu joelho e orar, e clamar pela presença do Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós servimos a um Deus que Ele é todo poderoso, nós servimos a um Deus que Ele é soberano, e se nós cremos que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Então não há ex-presidente, não há governador A, não há prefeito B, que vai parar a obra de Deus. Não vai parar a igreja, não vai parar nada. Mesmo porque, amados, as portas da igreja física, assim como eu falei quinta-feira, vão se fechar a partir de segunda-feira. Mas nós somos a igreja do Senhor, amém? A nossa boca não vai se calar. Você vai continuar pregando o evangelho, nós continuaremos evangelizando, nós continuaremos falando do amor de Jesus. Então, amados, a igreja não para. E é isso que esse povo que não tem Jesus não consegue compreender. Que nós continuaremos, nós não iremos parar. Mas que você possa, em nome de Jesus, durante esses 15 dias que nós teremos essa paralisação aí, se coloque na presença do Senhor, busque a face do Senhor, clame para que o Senhor possa vir e trazer uma paz sobre esse país, sobre essa nação, né? Nós temos visto o tanto de atrocidade que tem sido feito nesse país, né? Infelizmente, nós estamos vivendo para ver isso, né? É maldito o homem que confia no homem, né? Ficamos tão felizes a partir do momento que saiu aquele decreto de colocar as igrejas como essenciais, e bastou vir um risquinho lá do Ministério Público de São Paulo com uma determinação de fechar a igreja. Então, nós precisamos confiar em Deus. Amém? Glória a Deus. Outro recado que eu queria dar para os irmãos, amados, durante esse 1 ano e quase 2 anos que a gente vai estar aqui, vai completar em abril 2 anos que nós iniciamos esse trabalho aqui no Perequê, sempre no culto de ceia, estavam vindo pastores de fora para estar ministrando, né? E eu louvo a Deus pelo ministério que nós estamos, que é o certo sim fazer isso, né? Infelizmente, tiramos uma programação que a igreja tinha de todo o ministério, do primeiro domingo do mês ser culto de ceia, e como eu não sou consagrado ainda pastor,
eu precisava que viessem outros pastores, mas o culto de ceia começou a ser todo terceiro domingo do mês, e para honra e glória do Senhor, meu nome foi levado até o conselho lá da sede, pastor Newton, os conselheiros autorizaram para eu estar servindo a ceia para os irmãos. Então, a partir de hoje, né, nós antecipamos a ceia, não devido a isso, mas pelo fato das igrejas irem fechar e vocês ficarem um mês sem ceia, não seria adequado, então nós antecipamos para isso. E o pastor Marcos, que é o nosso supervisor daqui da área, me informou, né, dessa bênção aí na sexta-feira. Fiquei muito alegre, né, gostaria de agradecer a todo o ministério pela confiança, né. E a partir do mês que vem nós iremos retornar para todo o primeiro domingo de mês a ceia do Senhor, assim como é todo o ministério Peniel. Amém? Então, só para os irmãos ficarem informados, né, que a gente sempre fala aqui de púlpito, que a gente trabalha em cima de transparência, então é para os irmãos ficarem, né, informados que a partir de abril, todo o culto de ceia será no primeiro domingo do mês. Amém? Glória a Deus. E isso não impede, obviamente, de nós convidarmos pastores de fora para estar ministrando a ceia, que é sempre um prazer de estar recebendo os nossos pastores aí. Glória a Deus. Amém? Então, amados, é justamente isso que eu tinha para dar para os irmãos em relação a essas duas considerações antes da gente iniciar a pregação. Mas glória a Deus pela sua vida, que os irmãos estão aqui. E eu gosto sempre de frisar que nós estamos aqui, amados, todos de máscara, distanciamento social, álcool em gel na porta, né? Dentro de todas as determinações do governo, que nós estamos debaixo da autoridade desse governo. Amém? Nós entramos aí num propósito de não bater de frente contra o governo. Nós iremos cumprir com todas as determinações e assim vai ser. Vai ser cumprido assim até que essa pandemia cesse, para que a gente possa voltar a adorar ao Senhor tranquilamente, sem máscara, poder abraçar os irmãos, poder fazer um momento de comunhão aí com os irmãos, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa fidelidade do Senhor. Amém? E eu coloquei aqui que fidelidade, irmão, significa uma característica daquele que demonstra um zelo, um respeito, uma lealdade, fidelidade por alguém ou por algo. Essa daqui é um significado sobre fidelidade que a gente busca, né? No Aurélio ou hoje na Wikipedia, e vem essa característica, né, que essa fidelidade, ela é uma característica daquele que demonstra um zelo, um respeito, uma lealdade a alguém ou a algo. Amém? E nós, amados, nós precisamos ter essa fidelidade no nosso coração. Amém? Glória a Deus. E por que eu estou falando que Deus é fiel? Que nós, durante a nossa vida, nós criamos vários laços durante as nossas vidas. E essa fidelidade, ela precisa ser aplicada em vários laços que nós criamos nas nossas vidas. Amém? Obrigado, Gustavo. Deus abençoe. E como nós criamos esses laços durante as nossas vidas, assim como nós sempre estamos falando aqui, nós precisamos aplicar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, tudo aquilo que a gente recebe de informação desse púlpito ou de alguma outra administração, a gente precisa aplicar sobre as nossas vidas. Então essa fidelidade, ela precisa ser aplicada nos relacionamentos que nós constituímos durante a nossa vida. E que relacionamentos são esses? Nossos relacionamentos entre pais e filhos. Precisa ter uma fidelidade no relacionamento entre os pais, os filhos e os filhos para com os pais. Não há uma convivência harmônica se não houver essa fidelidade. Como que eu posso acreditar em uma pessoa que de repente não é fiel a mim? Como que uma família pode caminhar harmônica se não há fidelidade dentro da sua casa? Um outro exemplo aqui, e é muito latente, que precisa haver uma fidelidade também entre amigos, né? Quantos amigos que nós temos, quantas pessoas que às vezes fazem mais por você do que às vezes a tua própria família, e às vezes nós não somos fiéis a esses amigos. Essa fidelidade, ela precisa ser aplicada também dentro do nosso laço de amizade, ali das pessoas que estão mais próximos de nós. Outro lugar também que precisa ser
colocado, e isso a gente não precisa nem falar, porque isso é uma aliança que nós fazemos diante do Senhor, é em relação aos cônjuges, entre marido e mulher. Não há como caminhar juntos se nós não tivermos fidelidade no nosso casamento. Não há como nós caminharmos juntos se de repente você resolveu estar orando com uma pessoa e não há fidelidade com essa pessoa. Às vezes a gente esquece de alguns determinados pontos que estão na Bíblia, que a gente fala, não, mas isso daí é coisa lá do Antigo Testamento. Não é coisa do passado. A palavra de Deus, ela jamais vai ser ultrapassada. A palavra de Deus, ela se renova diariamente, e os princípios de Deus não mudam. Os princípios de Deus, eles são imutáveis, não mudam. Então pode vir a nova geração Z, geração Y, geração W, geração daquilo outro. Os princípios de Deus, eles vão continuar. Só que esses princípios, às vezes, são deixados de lado. E essa fidelidade, ela é apagada. Por que hoje nós vemos famílias destruídas? Porque hoje nós vemos um índice de adultério e divórcio estourando, porque essa fidelidade não está presente nos nossos relacionamentos. E além disso, não é só no nosso relacionamento que essa fidelidade precisa estar. Essa fidelidade, ela precisa estar nos nossos compromissos. Nós temos compromissos. Nós temos compromissos com o nosso trabalho. Como que você não vai ser fiel ao teu patrão? Como você não vai ser fiel ao teu serviço? Ah, mas eu sou autônomo. Você precisa ser fiel no seu trabalho. Você precisa ter horário para entrar, você precisa cumprir com o horário, você tem que ser justo, você tem que... Há uma necessidade de uma fidelidade. Porque senão o Senhor não ordena a bênção. Senão nós estamos desobedecendo ao Senhor. E eu coloquei aqui que também precisa ser fiel na faculdade. Amados, eu fiz faculdade já. Eu sei que a faculdade é muito difícil. Quando eu fiz faculdade, eu não era cristão na época. Mas eu sei que é muito difícil para você se manter fiel dentro de uma faculdade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É um ataque de todos os lados dentro da faculdade. E os jovens, nós compreendemos que é mais difícil ainda. Porque tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos, mas você precisa se manter fiel. Você precisa manter a sua postura cristã. Você precisa ser fiel àquilo que você prega, àquilo que você vive. Uma outra questão em relação aos nossos compromissos, nós precisamos ser fiéis nas nossas finanças. Às vezes a gente fala, poxa, não, mas eu estou tão ruim, a minha vida financeira está indo lá para baixo. É um inimigo. O inimigo se levantou, é o devorador que se levantou. Ei, não levantou nada não, é você que gasta muito. Você está gastando além do que você pode. Você está passando cartão de crédito e não está nem aí, achando que nunca vai chegar a fatura, mas a fatura um dia chega. Você precisa ter fidelidade com aquilo que você gasta. Você não pode sair comprando a torta e a direito. Ah, não, mas meu carro está assim, meu carro está assado, está batido, não importa. Você tem condição de trocar hoje? Se não tem, não troca. Ah, mas eu vou andar com o carro assim? Vai até o Senhor te dar a condição para você trocar. Ah, mas meu tênis está rasgado. Você tem condição de trocar o tênis? Ou você vai deixar de comer para andar de tênis novo? Então, amados, nós precisamos ser fiéis também às nossas finanças. Essa fidelidade, ela precisa ser aplicada em todos os âmbitos da nossa vida. Um outro campo que eu coloquei aqui, nós precisamos aplicar a nossa fidelidade em nossos valores morais. O que você tem acreditado? O que verdadeiramente está no teu coração? Porque falar que é cristão, hoje um monte de gente fala que é cristão. A multidão está aí. Agora, quantos são os discípulos de Cristo? Quantos realmente tocaram no manto do Senhor? Quantos que realmente o Senhor parou e falou, alguém me tocou e tirou virtude de mim? Irmãos, nós precisamos ser fiéis naquilo que nós estamos aprendendo, naquilo que nós acreditamos, na nossa crença. Essa fidelidade precisa ser aplicada nos dias de hoje, porque a gente sabe que se qualquer coisa que você, de repente, fica, sei lá, tira férias e fica um mês sem vir para a igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Você fica um mês sem vir para a igreja e não quer saber, e vou viajar, e etc e tal, e viaja, e não vem mais para a igreja. Irmãos, eu falo por mim, se eu ficar muito tempo sem ler a palavra, sem orar, sem jejuar, sem estar ministrando, sem fazer nada, quando você vai
compreendendo que você não está se alimentando, o velho homem se levanta. Porque a nossa natureza carnal, ela nunca vai morrer. Até que Jesus volte, o velho homem está aqui dentro. A gente só mata esse velho homem quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser fiéis à nossa crença. Nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos na santidade, nós cremos numa trindade, nós cremos em tudo isso, só que às vezes você é colocado numa situação que parece que você não acredita em nada disso. Existem situações nas nossas vidas que nós somos colocados à prova pelo Senhor para ver onde está o nosso coração. Só que essa fidelidade passa longe. Momentos das nossas vidas que a gente poderia falar, e o Senhor prepara momentos para você falar do amor de Deus para uma pessoa, e a sua boca fecha, sua boca se cala, porque a vergonha, o que vão achar de mim na minha família, o que vão achar de mim no meu trabalho. Ei, não importa o que vão achar de você, importa aquilo que o Senhor pensa sobre você, importa aquilo que você caminha com um princípio dentro do teu coração, para que a tua boca fale aquilo que o teu coração esteja cheio. Foi para isso que nós somos chamados, e essa fidelidade ela precisa ser aplicada sobre as nossas vidas em todas as áreas. Tem várias áreas aqui, eu não vou ficar falando muito para a gente não tomar muito tempo, que nós precisamos aplicar. E eu coloquei aqui que essa fidelidade, ela só pode ser exercida se nós formos o quê? Fiéis ao Senhor. Irmãos, se nós não formos fiéis ao Senhor, essa fidelidade, ela vai ser corrompida. Porque a nossa natureza humana, ela é corrompida, é uma natureza caída. Acabei de falar aqui que essa carne velha nunca vai se converter. Agora, a partir do momento que nós somos fiéis a Deus, a partir do momento que nós somos fiéis à palavra do Senhor, essa fidelidade, ela se aplica sobre as nossas vidas. É óbvio que ninguém aqui é 100%, mas nós estamos buscando o Senhor. Nós estamos em constância, transformação nas mãos dEle. Só que essa fidelidade, ela precisa se fazer viva na minha e na sua vida. E essa fidelidade só vai se cumprir se nós formos fiéis ao Senhor. Amém? E criou-se no meio crentez esse jargão. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus por isso. Quantas e quantas pessoas que nós vemos que falam, não, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas Deus é fiel por quê? Porque os irmãos enchem até a boca para falar, Deus é fiel na minha vida, porque eu recebi uma bênção. Deus é fiel na minha vida, porque eu fui curado disso, daquilo outro. Deus é fiel na minha vida, porque tudo aquilo que eu coloco em oração, Ele me responde. Deus é fiel na minha vida, porque hoje, amados, tudo aquilo que eu planejo, caminha conforme aquilo que eu coloco diante do Senhor. Deus é fiel. Só que, amados, a fidelidade do Senhor está além de qualquer circunstância que pode acontecer nas nossas vidas. Agora, a questão que eu coloco diante dos irmãos, e quando, de repente, a sua vida está caminhando tranquilamente e você é acometido de uma doença? E eu vou pegar pelas nossas vidas aqui que a gente está passando agora. De repente estava tudo bem e minha sogra é detectada com câncer de fígado, que não dá para operar, é inoperável. Será que verdadeiramente a gente vai poder encher a boca e falar, Deus é fiel? Será que de repente, quando o oficial de justiça bater na tua porta e falar, ei, eu vim aqui porque eu tenho que penhorar todos os teus bens, você vai continuar enchendo a boca para falar, Deus é fiel? Será que de repente, quando você estiver caminhando e as coisas não estiverem de acordo com aquilo que você coloca diante do Senhor, você vai falar, Deus é fiel? Então, amados, as circunstâncias da vida, elas estão aí. E a grande questão é, será que nós permanecemos fiéis? Será que verdadeiramente nós iremos encher a boca, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades que têm se levantado sobre a minha e sobre a sua vida, e vamos falar assim, Deus é fiel, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, Deus é fiel. Irmãos, eu queria convidar a igreja a abrir lá no livro de Jó,
capítulo 2, versículo 9. Jó, capítulo 2, versículo 9. É uma palavra bem rapidinha, não vou tomar muito tempo dos irmãos. Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Na minha tradução está assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Tem outras traduções, a tua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebereis o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite reunidos em Teu nome. Senhor, sabemos que o Senhor se faz presente nesse local, porque desde que chegamos aqui, Senhor, nós sentimos a Tua presença. O Senhor falou poderosamente conosco através dos louvores, através da abertura do culto. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Que não seja o eu, que não seja o homem, que não seja o Adonis que venha estar pregando aqui nessa noite, mas que o Teu Espírito Santo possa estar me usando, Senhor, como um vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante do inimigo, Senhor, todo o cansaço, toda a dispersão, Senhor, todo espírito que não confessa o Teu nome, que bate em retirada desse lugar, e somente a manifestação do Teu Espírito Santo é bem-vinda nessa casa, em nome de Jesus, amém. Amados, fique à vontade, pode se sentar. Irmãos, nós bem conhecemos a história de Jó. E a história de Jó, irmãos, é um dos maiores exemplos de fidelidade que nós encontramos na Bíblia. Amém? E por que eu falo isso? Porque Jó, ele passou por vários sofrimentos em várias áreas da vida dele. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu todas as suas finanças, Jó sofreu afrontas ali dos amigos dele. Então ele foi provado em todas as áreas da vida dele. Só que a própria palavra que a gente acabou de ler aqui fala que ele não pecou com os lábios. Jó não pecou, mesmo passando em todas essas provas que ele passou. E aí a grande questão é, será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Será que nós temos tido a postura de Jó, mediante a todas as circunstâncias que o Senhor permite que nós venhamos estar passando? Será que quando no momento que você está passando por uma tribulação financeira, você continua sendo fiel ao Senhor? Você continua dizimando, você continua ofertando, você continua pagando suas contas em dias? Ah, mas eu não tenho para pagar, eu não tenho... Ei, as finanças, amados, eu aprendi que é pela fé. Seja fiel no pouco, que Deus vai te acrescentar no muito. Ah, mas eu só recebo R$100, não importa. Isso aqui eu não estou falando para puxar sardinha para pastor nem para a igreja, não. Só é a fidelidade do teu coração. Se você recebe R$100, dizima 10. Dizima 10. Vive com 90 ali. O Senhor vai ser fiel àquilo que você está fazendo. Porque é uma postura do cristão. Para que a gente veja os milagres acontecerem na nossa vida financeira, nós precisamos ter o primeiro passo. E essa fidelidade passa pelo gasofilaço também. É um ato de fé trazer um dízimo e uma oferta. E às vezes a gente não vê os milagres e maravilhas acontecerem na nossa vida porque a gente não tem esse passo de fé. E a gente fica nessa, não, mas olha lá, o livro de Jó conta que Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo e o Senhor restituiu ele. Mas ele não pecou com os lábios, ele se manteve na postura de crente. E nós? Imagina Jó perdeu uma penca de filho de uma vez só. Será que nós teríamos essa estrutura? Será que nós, na situação que Jó estava passando, e amado, se você ler o livro de Jó, foi tudo de uma vez só. Não foi ali, Jó perdeu as coisas dele aqui, depois de 10 anos perdeu os filhos, não, foi um atrás do outro. O mensageiro vinha trazer mensagem uma atrás da outra. E Jó estava ali firme. A mulher de Jó mandou, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó teve essa postura, amados.
E essa postura é uma postura de fidelidade a Deus. Essa postura é que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Vocês acham que o Senhor deixou essa passagem de Jó aqui escrito na Bíblia para quê? Para que a gente veja, não, nossa, que história legal, que história, né? Isso é para aplicar nas nossas vidas. Isso aí é no momento que você estiver passando pela prova, que você não estiver mais suportando nada, que você perdeu filho, que você perdeu casa, que você perdeu tudo, você se apegue na palavra, que é a palavra que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. Não vai ter nenhum irmão que vai falar, meus pêsames, meus sentimentos, está aqui um dinheiro porque está passando por um momento de tribulação financeira. Vai tapar o buraco? Vai naquele momento, mas é a palavra que vai te dar base, é a palavra que vai te alimentar, é a palavra que vai te levantar, vai te tirar de uma cama que você está depressivo e não aguenta mais viver isso, é a palavra de Deus que te levanta. E a gente precisa crer na palavra de Deus, essa fidelidade ela precisa ser aplicada. Porque não dá mais para a gente ficar brincando de ser crente. Não dá mais para a gente, não, mas eu sei toda a história de Jó, então vive. Vive a história de Jó. Vive a palavra de Deus. Porque senão é uma historinha contada, irmãos. É uma historinha que vai ser contada e vão se passando os anos e nada acontece na sua vida e na minha. Porque a gente não vive. A diferença de você ler a palavra e você ver o sobrenatural de Deus acontecer é você viver aquilo que você está lendo. É difícil, é doloroso, é sacrificial. Mas os milagres e as maravilhas acontecem aí. Só que às vezes a gente não está com essa disposição. Porque ser fiel é difícil. Ser fiel, às vezes, você precisa deixar um monte de coisa para trás. Mas tem um que se entregou na cruz por você. E se hoje você está aqui para sentar na mesa dele, é porque ele pagou o preço pela sua vida. Ele foi fiel. E nós precisamos ter essa postura, amém? E eu coloquei aqui, a fidelidade de Jó vai muito além da sua postura mediante as provas. Jó não pecou com seus lábios, ele creu na soberania de Deus e que no tempo certo ele agiria a seu favor. Amado, se você pegar do primeiro capítulo de Jó até o 42, você vê que Jó ele estava firme ali no Senhor. E ele teve uma postura. Ele não foi, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, Jó teve uma postura. Porque ele cria em um Deus que é todo-poderoso. Ele cria nessa soberania. E essa fidelidade que ele teve a Deus, se a gente pegar lá em Jó 19, 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo Jó passando toda a dificuldade, mesmo os amigos de Jó ali batendo em cima de Jó, falando: Jó, você só pode estar em pecado, porque isso aí não pode acontecer se você não estiver em pecado. Ele ainda se manteve íntegro, ele ainda se manteve fiel a Deus. Ele manteve uma postura, e essa postura que a gente precisa ter hoje em dia. Essa postura que é deixar de ficar falando e aplicar, e viver, e se colocar nessa postura de crente. A Viviane pregou quinta-feira aqui, amados. Viviane foi muito claro. Irmãos, nós precisamos ter essa postura, nós precisamos abraçar a autoridade que o Senhor nos delegou e aplicar sobre a nossa vida. A palavra de Deus é palavra de Deus, irmãos. Não é a Viviane que está falando, não sou eu que estou falando, não é ninguém. É palavra de Deus. E se o Senhor entregou a palavra para nós, é para que nós venhamos tomar posse da palavra e aplicar. Porque senão nada muda. E aqui eu coloquei, amados, que Jó aplicou sua fidelidade a Deus. E ele obteve a restauração. Jó, pelo fato de ele ter aplicado essa fidelidade ao Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor restaurou toda a vida de Jó. Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Lá no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Irmãos, pela fidelidade do coração de Jó, o Senhor restaurou tudo aquilo que ele perdeu.
Tudo aquilo que foi perdido lá no início, o Senhor restaurou. Porque Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Deus, Ele tem um propósito em todas as circunstâncias que ocorrem na minha e na sua vida. Às vezes a gente não compreende o que está acontecendo, mas Deus, Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na sua dor, Deus tem um propósito na sua tribulação financeira, Deus tem um propósito na sua doença, Deus tem um propósito na briga que você tem com seu filho, na briga que você tem com seu... Deus tem um propósito em todas as coisas. Para provar aonde está o quê? O nosso coração. De tudo que tem que guardar, guarde seu coração. Então, amados, nós precisamos pegar essas palavras, essas passagens da Bíblia, e ver a fidelidade desses homens de Deus. O que Jó tinha diferente de nós? Jó era homem, carnal, como qualquer um outro. Então não é impossível de nós vivermos isso que Jó viveu. Ah, mas os tempos são outros, né? Mas a palavra é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus continua o mesmo. Mas por que não acontece? Porque nós não cremos. Ou se você crê, você não pega essa autoridade e aplica sobre a sua vida. Por isso que não acontece nada. Então nós precisamos, amados, pegar essa fidelidade de Deus, para que a gente possa com a boca cheia, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tribulações, falar: Deus é fiel. Deus continua sendo fiel na minha vida, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, mas Deus continua fiel. E eu creio que assim como Jó falou lá no 19:25, porque o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Amém? O teu Redentor vive. O teu Redentor não está preso numa madeira lá que foi pregado e morreu lá. O teu Redentor vive e Ele está aqui nessa noite para nós celebrarmos a vitória dele contra a morte, a vitória dele contra todo aquilo que o inimigo queria que não aconteceu. E nós estamos aqui para celebrar a vida hoje, amém? Glória a Deus. Um outro exemplo também, amados, de fidelidade é o apóstolo Paulo, amém? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: são ministros de Cristo, muito mais eu, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Amém? Irmãos, se a gente pegar um pouquinho lá da história de Paulo e buscar lá no começo, Paulo, ele era fariseu, e todo fariseu, ele era um homem muito culto, vindo de uma família, né, abastança, né, era uma família financeiramente bem, né, e além disso, Paulo era cidadão romano, então ele era um cidadão romano. Paulo não precisaria passar por nada disso que ele passou, só que aconteceu uma coisa na vida de Paulo, que mudou tudo isso. Um tal dia ele estava indo a caminho de Damasco, e ele teve encontro com Jesus, e a história de Paulo mudou completamente, porque Paulo não precisaria passar por naufrágio, Paulo não precisaria passar por pancadaria, que quase mataram ele, apedrejaram e jogaram para fora da cidade, Paulo não precisaria passar por frio, Paulo não precisaria passar por fome, mas por amor a Cristo, pela fidelidade dele ao Senhor, ele passou por tudo isso. Quando nós lemos um pouquinho da história do apóstolo Paulo, às vezes a gente fala: nossa, quão pouco eu faço pelo Evangelho, quão pouco eu me dedico às coisas do Senhor. E às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu faço tanto para o Senhor, eu vou no culto de domingo, eu vou à célula,
eu venho no culto de oração, eu vou no culto da quinta-feira, eu vou, às vezes vou até na célula dos jovens e adolescentes. Amados, é pouco. O apóstolo Paulo aqui, amados, ele está sendo muito claro na segunda carta aos Coríntios 11, e ele pergunta, vocês são ministros de Cristo? E a pergunta que eu faço, e eu fiz isso para mim essa manhã, nós achamos que nós somos ministros de Cristo? Nós achamos que nós fazemos muito para Cristo? E o que o apóstolo Paulo fez? Você já passou por perseguição? Você já passou por prisões? Você já passou por apedrejamento? Você já passou por frio? Você já passou... Amados, nós não passamos por nada disso. E às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou tão fadigado, eu estou tão cansado, eu não estou aguentando. Ei, está cansado, está fadigado, se prostre diante do Senhor. Que o próprio Senhor Jesus falou, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O reino, a obra de Deus, não traz fardo pesado nas nossas costas, não. A obra de Deus, o fardo que traz é um fardo leve. É alegria em estar servindo, é alegria em estar fazendo, é leveza em estar servindo ao Senhor. Você não serve só essa casa, você serve antes de tudo isso ao Senhor. E eu já tenho testemunhado para os irmãos aqui, amados. Isso é uma postura que eu tenho, amém? Isso não é uma postura minha. Tudo aquilo, e eu também não vou falar isso para ficar puxando sardinha para o meu lado, amém? Mas eu fiquei quase 10 anos com o pastor Marcos lá na igreja do centro. Desde a rua Washington. Tudo aquilo que o pastor colocava para que eu viesse fazer, eu nunca falei um não para ele. E o dia que ele vier aqui pregar, pergunta para ele, pastor, Adão já falou algum não para o senhor? Porque eu entendia e entendo até hoje, quando alguém está acima de você, que você recebe uma determinação dessa pessoa, é o próprio Senhor que está te direcionando para que venha fazer aquilo. E a própria palavra de Deus fala que a bênção, você quer bênção, você quer glorificar o nome do Senhor, você quer estar na presença do Senhor, a bênção está o quê? No sacrifício. Não. A bênção está na obediência. Não adianta depois que você desobedece, você querer sacrificar. Ah, não, mas eu vou ficar 40 dias em jejum, em oração. Mas não obedeceu. Não adianta. Foi assim com Davi? Não, Davi desobedeceu, pecou com Batseba. Ia nascer o filho. E aí foi se prostrar lá depois que o Senhor já tinha dado a sentença. Adiantou alguma coisa? Não, porque já tinha desobedecido. Então, amados, o apóstolo Paulo está sendo muito claro aqui. Ele passou por tudo isso sem precisar. Ele não precisava passar por isso, mas por amor a Deus, por amor ao Senhor, ele suportava tudo aquilo porque ele sabia quem tinha alistado a ele. E muitas situações nas nossas vidas que começam a aparecer algumas coisas para que a gente venha estar fazendo, a gente se esquiva. A gente fala, ah, não dá para mim. Ah, não, mas você sabe que eu trabalho muito, você sabe que meus dias estão corridos, você sabe que eu tenho filho, você sabe que eu tenho isso, eu sei de tudo. Mas entenda que quando você está negando algo, não é para mim não é para o Ministério Peniel, você está virando as costas para o Senhor. E aí às vezes a gente fala, Deus é fiel na minha vida. Só que nós não somos fiéis. Porque a partir do momento que o Senhor te entrega algo na sua mão para você fazer, e você fala, não, isso não dá para mim. Existem situações, amados, que a gente até entende. Porque são situações onde as pessoas chegaram faz pouco tempo, onde são novos convertidos. Agora, situações onde são coisas que o Senhor já está trabalhando há muito tempo nas nossas vidas, e a gente não abraça aquilo. É a mesma coisa de falar ao Senhor, fica aí, não dá para mim não.
Então, amados, a gente pode... E eu não estou falando isso aqui, e não está nem em roteiro isso aqui não, amados. Eu não estou falando isso aqui para puxar a sardinha para o meu lado não, para tudo que eu falar para vocês tem que fazer, não é isso não. Não é isso. Porque em tudo aquilo que a gente faz nessa igreja aqui, amados, a gente coloca diante de oração. Um monte de gente que sobe nesse púlpito aqui, para subir aqui, a gente coloca de oração, porque não é qualquer pessoa que sobe no púlpito. E às vezes a gente fica nessa concepção, ah não, mas manda fulano, manda ciclano. Não, não é assim não que funciona. O reino é ordem e decência. E a gente precisa ter essa concepção aqui, fidelidade no nosso coração. Fidelidade nos nossos valores, fidelidade ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, amados, foi fiel até o fim. Teve um momento lá onde ele foi preso, que eles falaram para ele, mas você é cidadão romano, mas não importa. Eu vou continuar pregando o evangelho. Eu vou continuar decretando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Situações que acontecem nas nossas vidas aí, que eu tenho certeza, se colocasse ali alguém, um policial, qualquer pessoa lá, alguma autoridade sobre você, ou você prega o evangelho e você vai preso, muitos iriam preso. Porque não iriam falar. Não, iriam presos não. Muitos iriam negar Jesus, né? Muitos iriam negar Jesus. E amados, independente daquilo que vai acontecer com a gente, a palavra de Deus jamais pode se calar da nossa boca. A palavra de Deus jamais pode apagar do nosso coração. O Senhor Jesus, ele não desistiu naquele percurso que ele fez ali, com aquela cruz pesada nas costas. Ele continuou até o final, doendo, porque era homem carnal como a gente, mas ele foi até o fim. Então essa precisa ser a nossa postura. Se você fala que você é fiel, Deus é fiel, eu sou fiel ao Senhor, então postura. Postura de Jó, postura de Paulo. E a última postura que eu queria falar para os irmãos, eu não poderia não falar desse homem aqui, é José. Outro exemplo de fidelidade, fidelidade a Deus. Pois desde o princípio, desde lá do começo de José, se pegar lá em Gênesis, a gente vai ver que José foi afrontado pelos próprios irmãos, amém? Dentro da sua própria casa, ele era afrontado. Porque Jacó amava a José mais do que os outros, porque José era o filho dele que ele teve, né, mais velho. Então era um amor ali, aquele xodozinho, e os irmãos já não gostavam dessa situação. E ali, amados, Gênesis 37:4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não poderiam falar com ele pacificamente. Ou seja, os irmãos de José descascavam José. Os irmãos de José sempre iam lá e ficavam ali cutucando José, porque José era o queridinho do papai. E isso acontece dentro das nossas próprias casas. Às vezes você é o primeiro a se levantar como cristão dentro da sua casa. Você vai ser afrontado dentro da sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E aí, quando você quiser mandar uma resposta, quiser descer da cruz, igual a gente fala, segura a sua boca. Vai ler a passagem de José. Vê qual foi a atitude de José. Que mesmo os irmãos de José afrontando a José, mesmo assim José continuava amando seus irmãos. E aí a gente fala, poxa, não, mas nós cremos numa lei da semeadura. Se José está colhendo isso é porque ele plantou lá atrás. Não, José não plantou nada disso lá atrás não, irmãos. Porque nós somos regidos sim por uma lei da semeadura. Só que o propósito de Deus é maior do que as leis. E aqui Deus tinha um propósito sobre a vida de José. E enquanto esse propósito não fosse cumprido, as coisas não iriam acontecer na vida de José. E às vezes a gente fica se atrelando, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Irão vir consequências? Sim, irão vir consequências, mas o propósito de Deus está sobre todas essas coisas. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E às vezes a gente fica se apegando, ah não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, para. Você fez isso, amém, se arrepende, pede perdão ao Senhor e começa a plantar daqui para frente. Vai embora, não para não de semear.
Porque às vezes a gente para, não, mas eu cometi isso, eu sou pecador, eu não sou digno de estar na casa do Pai. Não, mas o que vão pensar de mim? Eu não tenho mais a cara de estar diante. Ei, é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Que você não se coloque mais diante do Senhor, que você não venha mais ouvir uma palavra, que você não venha mais para a igreja, para que você fique num quarto trancado, chorando, depressivo, e para que não venha mais sair de lá. É isso que ele quer. Mas nós, amados, temos um Deus que ele é misericordioso, temos um Deus que ele é bondoso, temos um Deus que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. É óbvio que nós iremos colher consequências, sim. Mas se você, a partir do momento que você se arrepende, esse arrependimento vem de dentro do coração, o Senhor está de braços abertos, para que você possa voltar a ter essa aliança com Deus, a estar caminhando novamente com Jesus. Amém? E José aqui, amados, o Senhor tinha um propósito a ser cumprido sobre a vida de José, mesmo passando tudo aquilo que ele passou. Porque depois, amados, os irmãos de José armaram para José. José foi vendido para o Egito, vocês bem sabem, e Potifar acabou comprando José como escravo e colocou ele ali dentro da casa dele. Mas mesmo assim, José foi traído pelos irmãos, José foi, como é que fala? Esqueci a palavra bonita aqui. Foi caluniado pela mulher de Potifar, que levou ele para a prisão. Mesmo assim, o Senhor preservou ele ali. Mesmo assim, José ele continuou sendo fiel a Deus. Porque imagina, para e se coloca na posição de José. Será que se você tivesse sendo chacoteado pelos seus irmãos dentro de casa, tivesse sido afrontado dos seus irmãos dentro de casa, teus irmãos tivessem armado contigo, tivesse feito você sair da sua casa, onde você era amado ali pela sua família, e você ter que viajar para uma outra terra que você não conhecia, como escravo, como que estaria o teu coração? Qual seria a nossa atitude? Será que você iria continuar assim? Não, Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel. Será que essa seria a nossa postura? A postura de José foi essa. E mesmo assim, amados, quando ele foi levantado uma falsa acusação da mulher de Potifar, que o levou para a prisão, mostra claramente a fidelidade de José com o Senhor. Pois José, ali naquela situação, quando a mulher de Potifar quer agarrar José ali, ter relação com ele, você vê claramente que José, ele é fiel ao Senhor, porque José naquele momento não era casado, José era um menino novo, José não tinha ali nenhum tipo de algo que poderia impedir ele daquela situação ali. Para ele, o patrão não ia saber nada, ele poderia se deitar ali com aquela mulher e fazer e ninguém ia saber de nada. Mas a fidelidade de José era tão grande ao Senhor que ele não fez. E situações nas nossas vidas, eu não estou falando nem em relação ao adultério, mas situações em nossas vidas que nós temos essa possibilidade de ser fiel ao Senhor e nós não somos. José foi fiel ao Senhor. Existem situações onde ninguém está vendo. Situações no seu trabalho, dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa. Existem N situações que ninguém está vendo. Que você pode falar, não, eu vou fazer isso aqui que ninguém está vendo. Mas a fidelidade ao Senhor, ela precisa continuar. Porque os olhos do Senhor estão postos sobre essa terra. E aos olhos de Deus nada se escapa. Não existe nada que você venha fazer que o Senhor não saiba. Mas lá no meu quarto, lá no íntimo, o Senhor está ali. Lá no meu trabalho, quando eu estou fazendo os relatórios, eu vou forjar alguma coisa aqui, o Senhor está lá. Em Salmos, eu não lembro os Salmos, que é agora, mas ele fala, em tudo o Senhor está lá. E essa fidelidade de José, ela fica latente nesse momento com a mulher de Potifar, que ele poderia fazer, se deitar ali, ninguém ia saber de nada. Mas o José pensou com ele e correu, porque ele não estava sendo somente fiel,
ao dono dele, que ele estava como escravo ali, mas ao Senhor. E além disso, o levou para a cadeia. E José continuou fiel ao Senhor, porque a palavra fala que mesmo na cadeia, o Senhor estava com José, pela fidelidade dele. O carcereiro pegou a chave e entregou na mão de José, falou: ó, José, toma conta aí disso aí. Aonde que a gente vai ver isso? Um homem que foi preso, porque foi julgado lá, que deitou com a mulher de Faraó lá, que ela mentiu, de Potifar. E aí foi jogado na cadeia, e o carcereiro falou: ó, José, tá aqui, ó, toma conta aí, faz o que você quiser aí. E a palavra de Deus, até separei aqui para os irmãos, Gênesis 39, a partir do 20, diz assim: o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, entendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Amados, mesmo em meio a toda essa tribulação na vida de José, mesmo em meio a todas essas adversidades que o José estava passando naquele momento, o Senhor honrou a vida de José. Porque Deus é um Deus de propósito, e assim como eu falei anteriormente, o propósito de Deus iria se cumprir na vida de José, desde que ele se mantesse fiel ao Senhor. E José se manteve fiel ao Senhor. Se a gente pegar lá em Gênesis 41, versículo 40, fala que José ele se tornou governador do Egito. Como que um homem que saiu da escravidão vai se tornar governador do Egito? Está lá em Gênesis 41, 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Isso aqui é o faraó falando para José. Depois que José interpreta os sonhos de Faraó, Faraó fala aqui: ó, José, não tem ninguém mais sábio aqui do que você. E essa sabedoria a gente sabe que não era de José, essa sabedoria era do Senhor. Porque Deus tinha um propósito, e um propósito maior do que até José ser governador do Egito. Porque o Senhor queria tratar sobre a família de José também. E se falasse para José lá no começo, que o Senhor quer tratar na sua família, será que José iria passar por todas essas circunstâncias? Será que lá no começo, quando eu comecei a passar as dificuldades na minha vida, será que eu iria verdadeiramente, não, eu estou disposto a passar por tudo isso, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida de fazer alguma coisa. Só que, amados, o Senhor prova onde está o nosso coração. As tribulações que vêm sobre a minha e sobre a sua vida, nós precisamos continuar falando: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, ele permanece fiel. E às vezes a gente não tem essa concepção, mas nós não estamos aqui para entender nada, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. E nós temos falado constantemente. Quando é um inimigo, a gente ora, a gente jejua, a gente repreende, e aquela situação passa. Mas se está continuando essa situação sobre a minha e sobre a sua vida, é o Senhor querendo forjar, o Senhor querendo trabalhar. Então continua, não para não. Ah, mas está doendo? Continua. Ah, mas está acontecendo? Continua. Continua, não para. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Então continua. Vai se fechar a porta da igreja, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Vai se levantar um monte de coisa daqui para frente, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Ah, mas pode ir preso, pode... Nós vamos continuar. Essa tem que ser a postura do cristão. Ah, mas eu vou perder isso, vou perder... Não importa. Você não vai perder Jesus, que já está dentro de você. Pode perder tudo, mas você não perde Jesus. Essa precisa ser a nossa postura, mediante a tudo isso que está acontecendo. Tenho certeza que se Paulo, se Jó, se José estivesse aqui vivendo com a gente hoje em dia, essa seria a postura deles. E nós precisamos pegar esses exemplos de fidelidade
esses exemplos de caráteres íntegros e aplicar sobre as nossas vidas. São exemplos bons. E a gente pega exemplo aí de tranqueira que a gente vê em rede social. Ah, não, queria ser igual fulano, ciclano. Misericórdia, amados. Misericórdia. Só para a gente finalizar aqui. Amados, depois de Faraó ter delegado José como governador do Egito, mesmo assim Deus provou o coração de José. Deus colocou ele como governador do Egito e provou o coração de José. Ó, agora que você é governador do Egito, que você tem todo o poder, eu vou mandar uma fome sobre toda a terra. E teus irmãos vão até você para comprar o alimento. Era hora de José fazer o quê? Se vingar dos irmãos. Era hora de José falar: ah, mas vocês me venderam? Ah, mas vocês me achavam que eu era o queridinho do papai? Ah, mas... É a hora agora que eu estou por cima da carne seca. Esse é o nosso pensamento carnal, amém? Mas como José era fiel ao Senhor, e o Senhor constantemente alimentava o José, a postura dele foi completamente diferente. A postura que José teve é a mesma postura que nós precisamos ter. A postura que José teve foi de receber os irmãos ali, e pregou até uma pegadinha com eles, mas em amor, para que ele verdadeiramente visse que o pai dele estava vivo, para que verdadeiramente os irmãos reconhecessem que não foi o José que quis se sobressair quando ele falou sobre aquele sonho que ele teve, mas que o Senhor tinha um propósito sobre aquela família, que o Senhor tem um propósito maior sobre a minha e sobre a sua vida. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e acaba estragando tudo. Então se renda ao Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que ninguém quer passar por todas essas situações que José passou, que Paulo passou, que Jó passou. Mas se nós estamos passando, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. Pastor Nisus tem um livro, depois leiam aquele livro do Pastor Nisus, O Propósito da Dor. Deus tem um propósito na nossa dor. Você não está passando por sofrimento de graça. Você não está passando por essas tribulações porque, não, Deus quer ver você sofrer. Não, Não, amados, Deus tem um propósito. Então, creia em nome de Jesus. E eu coloquei aqui, só para a gente finalizar, que José ele poderia ter feito um monte de atrocidade com os irmãos dele. Mas, pelo amor de Deus que habitava dentro do coração de José, e pela fidelidade de José ao Senhor, ele teve uma outra postura. Eu tenho certeza que muitos de nós não teríamos essa postura. Nós iríamos querer nos vingar, iríamos querer fazer outras milhares de coisas. Só que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo nós sendo infiéis ao Senhor, ele permanece fiel. Mesmo nós, muitas vezes, não tendo postura de cristão, mesmo nós, às vezes, negando a palavra do Senhor, sendo infiéis ao Senhor, ele permanece fiel a minha e a sua vida. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a palavra dele. Então, amados, nós vamos passar por um momento de ceia. Eu não sei qual tem a sua dificuldade, qual tem sido a sua dificuldade, qual tem sido a adversidade que você tenha passado, tenha se levantado sobre a sua vida. Mas eu coloquei aqui, vemos nesses 3 exemplos, que esses 3 homens se sacrificaram por um propósito maior. Assim como aquele quem nós servimos. Esses homens se sacrificaram por um propósito maior. Esses homens deixaram uma zona de conforto. Esses homens se entregaram por um propósito maior. Assim como aquele que nós estamos servindo hoje. Assim como Jesus se entregou por mim, por você, esses homens também se entregaram. E é isso que o Senhor Jesus espera da minha vida e da sua. Que nós venhamos se entregar por um propósito maior. Um propósito que não é o que eu penso, não é aquilo que eu quero,
não é o que eu acho, não. É um propósito de expansão do reino. É um propósito de você continuamente levar o evangelho adiante. É um propósito de fidelidade à palavra de Deus, ao Senhor. Esse é o propósito que precisa estar queimando no nosso coração. E o Senhor Jesus, Ele não mediu esforços para que hoje estivéssemos aqui juntamente com Ele, para nós estarmos participando da ceia do Senhor. Amém? Então eu queria chamar o louvor aqui em cima. Se coloque de pé. Os irmãos que vão servir a ceia, por gentileza. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amados, agora é o momento da ceia. A própria palavra está falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois você come do pão e bebe do cálice. Nós somos falhos, nós somos errantes. Muitas vezes nós não temos essa fidelidade ao Senhor. Mas agora é um momento onde você vai examinar todo o seu mês, o que você passou, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar ao seu coração nesse momento. Peça perdão a Deus, se coloque na presença do Senhor. Agora é o momento para que você possa verdadeiramente limpar o seu coração, para que verdadeiramente você possa entrar em comunhão com o Senhor Jesus. Então agora é o momento, amados, para que nós não venhamos comer e beber indignamente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então faça, não seja um religioso, não tome a ceia como um ato religioso. Ah não, eu não posso perder a ceia, mas que agora você examine mesmo o seu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha trazer ao seu coração. Nesse momento agora que nós iremos servir a ceia do Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, se eu fiz algo, às vezes algo que às vezes é inconsciente de nós fazermos, peça para que o Espírito Santo de Deus traga isso no seu coração nesse momento. Peça perdão a Deus antes de comer do corpo e beber do sangue do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, todos esses elementos, Senhor. O pão, Senhor, ele representa o Teu corpo, Senhor, e o suco de uva, Senhor, representa o Teu sangue, Senhor. Que nesse momento, Senhor, nós consagramos a Ti esses elementos, para que nós venhamos estar participando da Tua ceia, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós possamos, Pai, estar, Senhor, sondando os nossos corações, Senhor, colocando tudo diante do Senhor, para que depois nós venhamos estar ceando contigo, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para servir a ceia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, todos receberam os elementos? Amém. A ceia do Senhor, ela é direcionada para todos aqueles que são batizados, né? E todos aqueles também que de repente estão nos visitando de outra igreja, outro ministério, e estão em comunhão também com a sua igreja, fiquem à vontade para ceiar. Agora, se você não foi batizado ainda, eu peço para que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, né? Para que você venha compreender qual a importância de você estar se batizando, para que você possa estar ceando, para que você possa estar fazendo parte aí do corpo. Amém? Glória a Deus. A palavra lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem beber. Aleluias.
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, ceando juntamente contigo, Pai. Porque nós servimos a um Deus que é vivo, Senhor. Jesus se faz vivo em nosso meio, Pai. Oh Deus, por isso nós te glorificamos, nós te exaltamos, recebemos, Senhor, a tua presença nesse lugar. Só tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Por isso nessa noite, Pai, recebe, Senhor, como adoração na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe a vida dos irmãos. Que nós possamos, independente do que acontecer nas nossas vidas, possamos estar enchendo a nossa boca e falar: Deus é fiel. Deus continua sendo fiel na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queria chamar a vossa pastora, que vai estar dando continuidade aqui, para nós estarmos dando alguns recados para os irmãos e depois passar para o nosso momento de louvor financeiro. Pode se sentar, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Que bênção do Senhor. Que momento agradável, que honra podermos estarmos, assentados à mesa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou começar primeiro com o louvor financeiro. Amém? Vamos passar para este momento? Amém? Pode ser? Amém. Glória a Deus. Bom, o pastor iniciou a ministração dizendo aqui que Deus é fiel. E você tem sido fiel? Como tem sido? Porque ser fiel também nos dízimos e nas ofertas. Poxa vida, vir no culto abençoado, sentir a presença de Deus, ouvir uma palavra doce, gostosa do Senhor, aprendi um monte de coisa e agora vão falar de dinheiro. Queridos, são princípios. São coisas que estão escritas na palavra de Deus, não é algo que o homem inventou. É algo que nós precisamos fazer, cumprir, porque o Senhor ele ordena bênçãos. Não é verdade? Nós temos que ser fiéis ao Senhor também, porque, como foi dito, é muito fácil a gente ser fiel na hora que tudo vai bem. E na hora que as coisas estão apertadas? E na questão financeira? Quando o que tem sobrado é tão pouquinho, poxa, já estou recebendo tão pouco, e agora eu tenho que tirar o dízimo para poder entregar ao Senhor? Ah, Deus, o Senhor entende, né? Esse mês não vai dar. Não, queridos, não é assim que funciona. O Senhor, Ele entende. Ele entende que você precisa ser fiel a Ele, assim como Ele é contigo. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que você possa entender este princípio. Lá no início, em Gênesis 4, tem Caim e Abel, onde eles iam fazer uma oferta ao Senhor.
E ali Caim, ele era lavrador, ele pega o que tinha para ofertar, o que estava sobrando, talvez o que estava caído, não eram os melhores frutos, não era o melhor para entregar. Enquanto Abel, que era pastor, ele pega o melhor, a melhor ovelha, aquela sem mancha, aquela que não era manca, aquela que era de melhor, e oferta ao Senhor. Adivinha qual agradou a Deus? O que fez o melhor. É assim que o Senhor nos ensina. É assim que devemos ser prudentes e fiel à palavra de Deus. Que você venha entender este princípio. Se você não entende, se isso é algo que deixa o teu coração preso, se é algo que você faz sem querer, não faça. Não faça sem entendimento. Busque ajuda, pergunte, se informe, fale com o líder, procure o pastor, me procure. Procure alguém que você se sinta confiável, confortável, para poder conversar, esclarecer não o que nós achamos, e sim aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que você venha ser abençoado também, e isso não se transformar em maldição na sua vida. Amém? Então fique de pé, em nome de Jesus, para a gente poder estar orando pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? E aí eu também já vou estar orando pelos alimentos, que hoje trouxemos aí. Deus abençoe cada um que trouxe o quilo do amor, né, para poder abençoar famílias, para poder, tem abençoado mesmo as famílias. Glória a Deus por isso, que Deus prospere aí sobre a tua casa, né? Em nome de Jesus, vamos estar orando por isso também. E todo mundo hoje, o pastor quer estar ungindo. Todo mundo que for, se você for ofertar ou se não for ofertar, faz aqui um corredorzinho, né, uma filinha, vem aqui rapidinho que ele quer estar ungindo todo mundo. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento. E queremos ser fiéis, Senhor, a Ti. Fiéis na Tua presença, Pai, fiéis à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, colocamos a finança do Teu povo nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, o que temos, entregamos, Senhor, o que somos, entregamos o nosso melhor nas Tuas mãos. Nem que seja, Senhor, em nome de Jesus, aos olhos de muito, o que eu tenho de melhor pode ser pouco, assim como a viuvinha, mas o Senhor conhece o nosso coração. Que venhamos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, poder viver aquilo que a Tua palavra ensina. Em nome de Jesus, que essa semente venha se transformar em 30, 60, 100 por 1. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Abre portas de emprego, traz promoções, Senhor. Vem, Senhor, prosperando, que naquela dispensa venha ter alimento, Senhor, para poder abençoar a vida de outras pessoas. Que dentro daquela casa, Senhor, não venha faltar, Pai bendito, em nome de Jesus. Que cada conta, Pai, que está ali, talvez corações aflitos, a data está chegando do vencimento, em nome de Jesus Cristo, vem provendo, Pai, colocando a Tua mão neste momento. Honra a vida dos Teus servos, que têm sido fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós consagramos esses dízimos, essas ofertas nas Tuas mãos, e que tudo isso, Senhor, eles possam ver o Teu operar, Pai, sobre esta vida. Também já queremos consagrar estes alimentos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, cada filho Teu que trouxe aqui, Pai, este alimento para abençoar, em nome de Jesus, Pai, direcionem para as famílias certas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, honra a vida dos Teus servos que têm estado com o coração disposto para poder estar aqui ofertando, Pai, com estes alimentos também. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, glória a Deus. Pode trazer as suas ofertas, os seus dízimos, e já vem que o pastor vai estar ungindo também. Eu vou descer aqui também para ajudar, amém? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Oh, 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 oh.
sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos. Vamos dar uns avisos agora rapidinho, amém? Para os irmãos. Prometo ser breve. Não sou que nem o pastor que fala que vai ser breve, não é? Não é verdade? Tá bom, vou ser breve. Amém. Glória a Deus. Retiro de casais. Quem vai? Levanta a mão aí. Ô, glórias! Aleluia! Queridos, ainda tem vaga. Retiro de casais. É lá em dezembro. Ainda está distante? Tá nada. Porque se você for pagando de pouquinho agora, quando chegar lá, você não sente. Então, se organize. Se você tem interesse, nos procure. É dia 10, 11 e 12 de dezembro. Lá no terceiro final de semana de dezembro. Segundo final de semana, perdão. Primeiro é o batismo, segundo é o retiro. Amém? Me procure. Me dê o seu nome e já me dê um sinal, mas não é um joinha não, né? A gente precisa comparecer com a parte financeira aí também, amém? Para a gente poder também já garantir vaga. Outro, retiro de família, esse já está mais próximo, amém? Quem vai para o retiro de família? Levanta a mão. Ixi, misericórdia. Gente, vamos para o retiro de família. É bênção, um momento de refrigério com a família. É algo muito prazeroso, realmente, a gente poder desfrutar desses momentos, né? Retiro de família. Então, quem tiver esse interesse, quem quiser, me procure, me dê um nome também. Mesmo que falar, não tenho dinheiro para dar hoje, não sei. Me procure para a gente poder anotar, a gente conversa e vai vendo. É agora em maio, é dia 21, 22 e 23 de maio. O valor do retiro custa R$330 por pessoa e as crianças, elas têm um preço diferenciado. Dependendo da idade, é diferenciado o preço mais em conta. Amém? Incluso toda a parte de alimentação, né? Só o transporte que não, mas nos procure, é bênção para a sua vida. Invista aí na sua família, invista no seu relacionamento. Amém? Glória a Deus. Bom, como todos já sabemos, os nossos cultos presenciais, eles estão sendo neste momento suspensos por esse decreto, não é mesmo? E nós vamos estar cumprindo isso, queridos. Então, presencialmente, não teremos este culto da maneira que estamos tendo aqui hoje. Porém, nós não iremos parar. Amém? Assim como o pastor mesmo disse, nós somos a igreja. Então, nós vamos continuar. E não só na nossa casa, cada um individual. Não. Teremos as nossas lives. Assim como tivemos lá atrás. Lembra? Estivemos nas lives? Pois é. Retornaremos com as nossas lives, os nossos cultos. Isso será, a princípio, até segunda ordem, por esse mês, até o final do mês aí. Vamos aguardando como que vai se seguir, né? Mas teremos as nossas lives. E nas lives não será esse horário do culto de hoje, porque hoje a gente antecipou 1 horinha, né? Então, nas lives será o horário que sempre foi. Domingo, 7 horas da noite. Quinta, 8 horas da noite. Amém? Todos certos? Então, teremos o nosso culto. Vai ser transmitido pelo Facebook. Vocês que estão em casa, então, continuem aí, né, pelo Facebook. Nós temos também todas as ministrações, todos os cultos estão sendo salvos, lançados ali no YouTube, né? Entram lá, deem uma olhada também, amém? Nas nossas redes sociais. Então, o culto vai continuar, amém? A nossa célula, ela está online. Quem já participou da célula online aqui, a última célula? Ô, glória! Se você não participa de uma célula, procure a pessoa, fala com a pessoa que te trouxe, ou com me chame, ou ele manda a porta, enfim, para que a gente possa estar te passando essas informações. Célula é bênção, amém? As células vão continuar, será online também, tá bom? 8 horas da noite, toda terça-feira, amém? Perdão. E você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Espero que você tenha tido um culto abençoado na presença de Deus. E voltamos a nos encontrar aí nos próximos cultos, em nome de Jesus. Amém?